desviou 29 B de bola aí de índio, bilhões de reais do seu dinheiro, brasileiro. Fez o mensalão virar fichinha, pois movimentava apenas milhões, entre aspas, claro. Agora é em bilhões. Com destaque para Lula, que foi condenado a 12 anos de prisão em 3 instâncias do Poder Judiciário. Nós temos que nos manifestar contra a irresponsabilidade desse governo Lula, perdulário. E eu quero falar aqui sobre um escândalo que está para se desenrolar. Aliás, já houve o escândalo. Falta agora essa casa e a Câmara dos Deputados, que já está se movimentando, ambas as casas. Pessoal, quando a gente acha que já viu de tudo nesse governo Lula, inclusive nos outros mandatos de Lula, a gente se surpreende porque olha só o que o senador Eduardo Girão vai mostrar agora, pessoal. O PT conseguiu se superar e agora vem um rombo de 29 bilhões de reais. Olha só que maracutaia, que treta, pessoal. Neste ano de 2024, nós não estamos falando de petrolão, mensalão, não. Isso ficou para trás. É neste ano mesmo. Por incrível que pareça, pessoal. O Bolsonaro avisou, o Paulo Guedes avisou, todo mundo avisou. Mas aqueles que fizeram L não quiseram acreditar. Você vai conferir agora. Olha que armação, que maracutaia para tirar bilhões de reais dos cofres públicos e do bolso do brasileiro. Isso é uma vergonha. Confira agora, ele vai explicar tudo e você vai ficar de queixo caído, porque quem achou que tinha acabado essa confusão, não acabou, pessoal. Olha só, agora, este mês, acabou de acontecer essa armação e você vai ver aqui, senador Eduardo Girão vai mostrar. Dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal para ver outras matérias como essa, nós voltamos em seguida. Os abusos que nós estamos vendo vindo da Corte do Brasil, do Supremo Tribunal Federal, cada vez mais avassaladores, cada vez mais desrespeitosos com a Constituição do Brasil e com os brasileiros, cada vez mais perseguidores. E eu não posso ficar calado, porque senão eu coloco a cabeça no travesseiro e não durmo, vendo os abusos que estão acontecendo dia após dia, vindos especialmente com relação aos inquéritos que não têm fim. Pessoas, brasileiros que não têm o foro no STF, que estão sendo arrolados para lá e que estão sendo absolutamente injustiçados, humilhados, intimidados, repito, perseguidos. E isso vai ter que ter um fim. Isso passa por aqui. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. São vidas destroçadas pela decisão de um ministro. Claro que os outros também fazem parte, porque a gente não vê vozes distoantes, como deveria ser, como deveria ter, mais clara para a sociedade. É como se referendasse as arbitrariedades vindas do Supremo Tribunal Federal e que tem devastado famílias inteiras nesse momento, porque nós vivemos uma ditadura da toga, de brasileiros presos que não tiveram ainda o processo julgado, definido, estão com recurso. Alguns que fugiram dessa ditadura, porque a gente fala em pacificação, mas ela passa por bom senso, por serenidade. E não vai ter outro caminho que não seja a anistia desses abusos que estão acontecendo no Brasil. Que é esse o caminho para o Brasil. Rua, manifestação nas ruas, voltarmos às ruas contra tudo isso que a gente está vendo aí. Essa inversão de valores completa no Brasil, onde pessoas condenadas em corrupção por 3 instâncias estão mandando e desmandando, e o Supremo Tribunal liberando e punindo quem prendeu essas pessoas, quem fez um trabalho correto, respeitando a lei. Nós temos que nos manifestar contra a irresponsabilidade desse governo Lula, perdulário. E eu quero falar aqui sobre um escândalo que está para se desenrolar. Aliás, já houve o escândalo. Falta agora essa casa e a Câmara dos Deputados, que já está se movimentando, ambas as casas, que é a questão do arroz, da compra do arroz, da importação do arroz, que já azedou. Não é porque nós estamos em festa junina, o arroz azedou. E eu vou explicar por quê. É uma operação, senhor presidente, muito suspeita, que pode se tornar um escândalo sem precedentes na história do Brasil. Dessa vez envolvendo um leilão emergencial de arroz. Nós precisamos antes recordar um pouco
o currículo do PT e seus aliados nos últimos anos. Em 2005, ainda no primeiro governo de Lula, o ex-deputado federal Robert Jefferson denuncia e mostra as provas de um esquema que passou a ser considerado como mensalão, pois se resumia ao pagamento de uma gorda mesada aos parlamentares que votassem com o governo no Congresso Nacional. Como resultado das ações penais movidas pelo STF, 20 pessoas foram presas, incluindo o principal operador do esquema, Marcos Valério, através de contratos superfaturados de empresa de publicidade. E também o ministro da Casa Civil à época, José Dirceu, condenado a 10 anos de prisão como sendo chefe político da corrupção em nosso país. Mas passados 10 anos, o PT e seus aliados descobriram outra mina de ouro, muito mais lucrativo do que contratos superfaturados do governo com empresa de publicidade. Não bastou. Em 2014, no governo de Dilma, tem início a Operação Lava Jato, o maior legado histórico no enfrentamento à corrupção e impunidade nesta nação. Em 79 fases, durante 7 anos, promoveu 244 ações penais e condenou à prisão 560 pessoas, incluindo dezenas de políticos e empresários muito poderosos, mas também muito corruptos, com destaque para Lula, que foi condenado a 12 anos de prisão em 3 instâncias do Poder Judiciário. Temos que lembrar isso todo dia. O chamado Petrolão, que segundo o levantamento do próprio TCU, desviou 29 B de bola aí de índio, bilhões de reais do seu dinheiro brasileiro. Fez o mensalão virar fichinha, pois movimentava apenas milhões, entre aspas, claro. Agora é em bilhões. Para termos uma ideia do nível estratosférico da corrupção, o engenheiro Pedro Barusco, gerente do 3º escalão da Petrobras, devolveu 500 milhões de reais em colaboração premiada, roubados do povo brasileiro. 500 milhões! Depois foi dito que ele foi indicado pelo Lula. Foi perguntado. Olha só, a degradação foi tanta que levou a Odebrecht, uma das maiores empresas do Brasil, a ter que implantar um departamento específico para administrar propina. Agora estamos diante de um novo caso, por enquanto muito suspeito, em função da catástrofe que afeta nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que é disparado o maior produtor de arroz do Brasil, atendendo 70% do mercado, o governo federal decidiu promover um leilão emergencial para aquisição internacional do produto. A princípio, poderia parecer uma medida correta de prevenção para que não faltasse arroz na mesa dos brasileiros. Mas olha só, a tragédia das enchentes não impactou, repito, não impactou a produção, porque mais de 80% da safra já estava colhida e armazenada com segurança, a qual pode totalizar 7 milhões de toneladas. Através das redes sociais, chamou muita atenção um vídeo em que Lula é filmado em meio aos escombros das enchentes com uma direção típica de produção cinematográfica. Isso é ou não é fazer palanque em cima de caixão, em cima da tragédia alheia? Ao juntar esse vídeo com a nomeação de Paulo Pimenta para ser o responsável pela gestão de recursos que virão para a construção do Rio Grande do Sul, temos os elementos suficientes para concluir que o PT e seus aliados estão mais preocupados com o oportunismo eleitoral do que realmente ajudar os gaúchos a superarem os efeitos dessa terrível calamidade. Me encaminhando para o fim, senhor presidente. Isso por si só já seria muito ruim, mas tem mais irregularidades com esse leilão. E são indícios muito graves de um novo esquema de desvio. O governo Lula autorizou a Conab a importar até 1 milhão de toneladas no valor de 7,2 B de bola e de índio, bilhões de reais. Poucas empresas participaram do leilão, dentre elas uma loja de veículos e uma sorveteria, presidente. Um mercado de Macapá,
no Amapá, chamado Queijo Minas, arrematou 6 lotes, num total de 147 mil toneladas de arroz, a um custo de 736 milhões de reais. Esse mercado tinha um capital social de apenas 80 mil reais. Se o senhor me der mais 2 minutos, eu prometo encerrar. Mas foi alterado, olha só, capital de 80 mil reais. Olha o pulo do gato aqui. Mas foi alterado na junta comercial no dia 24 de maio desse ano para 5 milhões de reais, 24 de maio. Ou seja, depois da catástrofe. O valor máximo estipulado pelo leilão foi de R$ 5,00 por quilo. Os lotes foram vendidos pelo valor de R$ 4,99. Ou seja, o benefício conseguido para o Estado do Brasil foi de 1 centavo por quilo. Uma pergunta inocente que eu faço. Ao invés de comprar, de importar esse arroz sem nenhuma garantia de qualidade, não seria mais fácil subsidiar o arroz brasileiro, que é reconhecido pela sua boa qualidade? Tudo isso, senhor presidente, ao meu ver, está cheirando muito mal, principalmente depois do escandaloso calote da maconha, que foi protagonizado pelo atual ministro da Casa Civil, Rui Costa, na época governador da Bahia e coordenador do consórcio Nordeste formado pelos 9 estados. Foi descoberto durante a CPI da pandemia que eu participei, todas as sessões, em 2022, a aquisição de 300 respiradores por 48 milhões de reais de uma empresa especializada em comercializar produtos à base da droga da maconha. Tais respiradores nunca foram entregues, o dinheiro nunca foi devolvido e o processo envolvendo o Rui Costa, para variar, está parado nos tribunais superiores. Os deputados federais do Partido Novo, Marcel Van Hatten e Adriana Ventura, ingressaram com a representação junto ao TCU para que seja investigado tanto a suspeita de fraude como os fortes indícios de formação de cartel nesse leilão absolutamente suspeito. Senhor presidente, nós vamos acompanhar de perto os desdobramentos dessa investigação para que, se for necessário, coletar assinaturas para a instalação de CPI, como a Câmara dos Deputados já teve a iniciativa e já está lá esse pedido rodando entre os parlamentares. Muito obrigado pela sua tolerância. Eu quero encerrar com uma frase para todas as brasileiras e brasileiros que estão nos ouvindo. Frase de Martin Luther King, no momento de sombra dos Estados Unidos, grande pacifista e humanista. Ele dizia assim: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos, é o silêncio dos bons. Que Deus abençoe e que tenha muita abundância a consciência dos homens de bem desse Brasil e se posicionem sobre essa tragédia, essas tragédias anunciadas. Muito obrigado. Tá aí, pessoal, você viu que grande armação, que maracutaia, né? O leilão do arroz, pessoal, sendo que o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de arroz desse Brasil e até exportador para outros países, não precisava de exportar da China, porque o Rio Grande do Sul já está com 80% da sua safra já colhida e é bem armazenada e guardada, não sofreu dano, mas isso foi uma grande oportunidade para comprar o arroz chinês a um preço barato e tirar um lucro em cima. E olha só, pessoal, tem mais. Uma das empresas que participaram desse leilão era simplesmente um mercadinho de bairro, uma queijaria lá do Nordeste da vida, e que do dia para a noite mudou o seu faturamento ali no registro contábil ali de 80 mil reais para 5 milhões só para participar desse leilão. Estranho isso, né? Esquisito isso. Essa empresa foi responsável por uma grande parte do lote dos leilões. Só essa empresa. Então, pessoal, tá muito descarado. Eles falaram que ia voltar. Eles falaram que ia voltar para vingar, né? E voltaram com força total. E ao que tudo indica, pessoal, infelizmente, com todo esse dinheiro em caixa, vai ser difícil tirar esse povo do governo nas próximas eleições. Por quê? Quem que vai bater de frente? Bolsonaro está inelegível. Agora, temos ainda uma luz no fim do túnel, se de repente, lá em 2026, né, o André Mendonça e o Cássio Nunes, que vão ser o vice e o presidente ali do TSE, na oportunidade, de repente revogarem algumas coisas ali, e as coisas podem mudar, né, tudo pode mudar, mas é realmente lamentável. Se você achou que Petrolão, Mensalão e outros lãos aí era o fim da picada, é porque você não viu ainda o que está por vir.
o déficit fiscal deste ano, pessoal, vai bater todos os recordes, todos os recordes. Por exemplo, o Correios, que é uma agência estatal, né? Na época de Bolsonaro teve lucro, deu lucro em 2020, 2021, durante a pandemia. Aí alguém vai falar, mas é claro, todo mundo estava em casa, então precisou mais dos Correios. Mas agora deu um prejuízo assim astronômico. Por quê? Porque tem coisa errada aí, pessoal. Tem maracutaia aí nesse negócio. E nós não podemos deixar isso ficar barato. Assim, nós temos que falar aqui, por isso que nós estamos alertando, estamos falando aqui. E eu quero te pedir para pegar o link desse vídeo, está aqui nos primeiros comentários. Reparte aí no grupo da família, no WhatsApp, para que todos saibam que aquela história de picanha, aquela história de a democracia venceu, aquela história de o Brasil voltou com esse roubalheiro aí, ó, 29 bilhões e esse leilão do arroz chinês, pessoal. Quando que o Brasil, sendo um dos maiores produtores e exportadores de alimento, iria depender de arroz da China? Isso é um absurdo. Mas, na calada da noite, né, aos 48 do segundo tempo, fizeram esse leilão aí muito rápido e leiloaram para apenas 4 empresas, sendo que uma delas era um mercadinho de esquina para poder importar ali, né, para trazer, exportar ali milhões e milhões e milhões de toneladas de arroz para o povo brasileiro. Que vergonha!